vagarosos no cuidado. Não fique só esperando Bolsa Família. Comece a se movimentar. Comece a lutar por algo melhor. A vida toda, naquela mesmice, você pode crescer no seu trabalho. Você pode crescer no seu estudo, não é querer ser grande, não. É aproveitar as oportunidades que surgem para aquela pessoa que quer avançar, que quer chegar em algum lugar. E você vai chegar. As bênçãos de Deus estão. Mas lembra-se o que ele disse para Josué? Olha, a terra é de vocês. Aí Josué podia dizer, mas Senhor, a terra é muito boa, mas tem gigante, tem fera. Aí Deus disse para Josué, isso é problema de vocês. Eu só digo, olha, eu já dei a terra. Agora vocês querem tomar posse? Conquista. Aonde vocês colocaram a planta do pé é de vocês. Ele está dizendo, vai lá, destrói os gigantes, vai lá, arrebenta com as feras e toma posse. Para vencer, irmãos, você tem que superar. Para vencer, você tem que ir avante, não é? Porque Deus tem coisas grandes, mas não é para quem está na rede, é para quem luta, para quem se esforça, não é? E nós queremos, nessa fala, nessa conversa com as famílias aqui presentes, esses ladrões que adentram as nossas famílias, disfarçados, que a gente não percebe e dão a guarida neles, um deles, a começar deles, a preferência por determinado filho ou filha. Esse tipo de intruso, ou essa intrusa no nosso lar, ela vai fazer com que a família fique dividida. A preferência que o pai tem pelo filho, a preferência que a mãe tem por um filho ou por uma filha, vai dividir a família. A gente sempre repete a mesma coisa. Tudo que foi escrito, é o que Paulo diz, né? Tudo que está escrito, foi escrito para o nosso exemplo. Então não adianta eu falar uma coisa que aconteceu há 3.000 anos atrás, aconteceu há 3.000 anos atrás, se não tiver uma aplicabilidade para este tempo. Mas toda a Bíblia, ela tem aplicabilidade em qualquer tempo. É só você olhar com o olhar 2024, não é? E nós vamos ver aqui, por exemplo, a preferência de Isaac, que está lá em Gênesis 25, 28. Isaac, e a sua preferência é por Esaú, e Rebeca por Jacó, né? Está lá. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Jacó e sua preferência por E amava Isaac a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. Então, o lar dividido. A preferência de Isaac era Esaú. E por que Isaac tinha essa preferência? Esaú era mais forte? Esaú era mais bonito? Não, porque gostava de caçar. E o problema do Isaac era o seu estômago. Ele gostava de comer comida que foi caçada, não é? Mas será que Esaú não gostaria também de receber um cafuné da mãezinha? Já Rebeca gostava de Jacó, amava Jacó. Mas será que Jacó não queria receber um abraço de Isaac? Você vai ver isso na hora da bênção, não é? Como Jacó luta para receber aquela bênção, porque divide o lar. Então, irmãos, os filhos não são iguais. Jacó e Esaú, o que nos chama a atenção é que eles eram irmãos gêmeos, não é? Mas com gêmeos vitelinos. Mas havia também diferença. Um era peludo e outro era liso. Um voltado para as coisas do lar e outro voltado para a caça. O Jacó hoje seria um Masterchef, né? Voltado
com a comida, né? A gastronomia. E o Esaú seria aí, essa turma aí do agronegócio, né? Voltado para isso. Havia uma diferença entre eles. Mas isso não impedia Isaac de amar Esaú e amar Jacó. Também não impedia Rebeca de amar Jacó e amar Esaú. Só que ambos resolveram ter as suas preferências. E os irmãos ficaram inimigos, né? Com isso, surgiu na família, entre eles, coisas que não deveria surgir. Porque todo filho quer a atenção do pai e quer a atenção da mãe. E se um der mais atenção do que o outro, não se diz nada, irmãos, não se fala, mas se reage. Você vai para a psicologia, quando você vai estudar depois a forma desta criança e se desenvolvendo, ele vai ter no seu caráter algumas atitudes por conta da falta do amor que ele queria do pai e não teve, ou até mesmo da atenção, porque tudo que Jacó fazia não interessava a Isaac, e tudo que Esaú fazia não interessava a Rebeca. Então havia um desinteresse por aqueles filhos, e é óbvio que o filho percebe isso, né? Ele não pode exigir, mas ele sente. E como é que ele vai demonstrar isso? Às vezes reagindo. Então o que fazia Esaú para chamar a atenção da mãe? Porque as mães sempre têm essa preocupação. Começou a pegar todas as menininhas das redondezas, exatamente aquelas que ele sabia que ia irritar a mãe. Por que ele fazia isso? Porque ele queria chamar a atenção da mãe, mas a mamãe não percebeu. Você, mamãe, está no século 21, você sabe dessas coisas. Não procure perceber isso. Tenha interesse pelas coisas do seu filho. Ele quer ouvir você. Pai, de igual modo, o filho quer o teu abraço, quer o teu conselho. Faça isso. Você vai ver uma diferença a partir de hoje na tua casa. De igual modo, o Jacó incorporou isso, né, consigo. E olha como é que isso marcou a Jacó. Não foi uma coisa qualquer. Essa atitude do pai dele marcou ele, porque ele vai copiar e colar. Ele repete a mesma coisa entre os irmãos, entre os filhos dele. Ele vai ter uma preferência. A preferência é para José. E por que José? Porque José era o filho da mulher amada, era o filho de Raquel, e ali tudo dele era José. Vai fazer para José uma túnica, algo fantástico, de muitas cores. Quer dizer, de longe todo mundo lá vem o José. E sabe o que a Bíblia diz com essa preferência? Está lá em Gênesis 37, 34. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele. Os irmãos passaram a odiar José. Mas não foi só o ódio. Com o ódio também veio a inveja. Não é? O José é óbvio também, irmãos, que ele é colocado numa posição, né? Ele assume uma posição que num primeiro momento não era dele, né? O primogênito era Rúben. Mas quando Rúben sobe à cama de seu pai para deitar com uma concubina de Jacó, Jacó descobre e cancela a primogenitura de Rúben. E o outro primogênito, filho da outra mulher, é José.
Então ele assume essa primogenitura e passa a ser o CEO, né? Hoje chama o CEO, ou o gestor da família, era o José. Quem distribuía as tarefas para os irmãos, ele era mais novo, mas era o cara. O ódio, a ira, a inveja desse moço. E quem trazia para o pai as informações de como estava indo lá o agronegócio, era o José. E aí você conhece a história dele. Por quê? O pai, com essa preferência, criou no seio da família essa animosidade, essa maldita competitividade que está destruindo, às vezes destrói muitos lares, muitas famílias. Porque é que às vezes o filho está nas drogas, o filho está na prostituição. Será que nós não temos culpa nisso, não? Será que é a nossa omissão? Será que a nossa falta de tato, de lidar com os filhos? Isso é uma reação, irmãos. Eles estão reagindo a uma situação que às vezes sequer percebemos. Mas há uma necessidade de nós percebermos isso, não é? Então, evite as preferências. É lógico que os filhos não são iguais. São como os dedos das mãos. Cada um tem o seu tamanho e a sua função. De igual modo os filhos. A gente precisa ver e entender, não é? Um tem aptidão para a cozinha, outro já gosta de arrumar, se é mulher, um gosta de estudar, o outro já quer mexer com mecânica. Quer dizer, cada um tem, você tem que entender e conviver com isso, mas valorizar de igual modo a todos, para que eles não se sintam deixados de lado, né? Essa reação não é boa. Um outro ladrão da família: idolatria. Os ídolos e altares dentro de nossas casas provocam maldição. Aqui tem um texto longo que eu não vou ler, né? Mas é Gênesis 31, 29 e 34. Jacó, fugindo de seu irmão Esaú, foi para a casa de seu tio Labão e lá começa a sua história. E ali ele forma o seu patrimônio, ali ele cria uma família com seus filhos. E chega num determinado momento em que Deus aparece para Jacó, em sonho de Jacó: está na hora de voltar para casa, está na hora de você vir para Canaã. E Jacó, preocupado com a reação do sogro, ele disse: ele não vai me deixar levar as filhas dele, vai me proibir. Ele espera então o momento em que Labão se distancia, arma lá a sua mala, pega as esposas e filhos e vai embora. Só que naquela fuga, a Rebeca vai lá no quarto do pai e tem lá os terafins, que o próprio Labão chama dos seus deuses, né? Os deuses deles eram aqueles bonecos, aquelas figuras, aquelas imagens. E aí Raquel pega aquilo, enrola bem enrolado, esconde para levar aqueles deuses com ela. Quando Labão chega em casa, não vê as filhas, não vê os netos, mas o que mais chama a atenção, ele diz: os meus deuses foram embora, carregaram os meus deuses, vou atrás deles. E foi atrás, conseguiu encontrar Jacó, e quando acha Jacó, discutem, mas depois chega a um acordo. Ele disse: olha, por que vocês levaram os meus deuses? E Jacó disse: ninguém levou seus deuses. Você pode fazer uma visita, uma revista, mas tem uma coisa. Aí ele se posiciona como chefe de família e decreta uma sentença: Labão, meu sogro, se o senhor achar esses seus deuses com algum aí, seja quem for, vai morrer.
A Raquel, esperta, tinha escondido no camelo, né, que ela estava, aqueles ídolos, e sentou em cima. E quando o pai chegou, ela: meu senhor, me desculpe, eu não posso levantar daqui, porque eu estou naqueles dias das mulheres. O pai entendeu e foi embora. Parece que tudo morreu por ali. Mas, irmãos, não tem nada, principalmente dentro de casa, principalmente dentro da família. Não há nada encoberto que não venha a ser, esclarecido, que não venha a ser mostrado. Tudo vai ser revelado. Passou um tempo e Deus diz a Jacó: Jacó, suba aquele lugar lá que você conhece. Você já fez lá começar um templo lá, né? Começou lá, deixou a pedra lá, marcou. Vai lá, vai em Betel. A gente precisa conversar um pouco. Aí Jacó pensa: e lá é a casa de Deus. E se é para a casa de Deus, eu não posso sair da minha casa de qualquer jeito. Chamou a família. Ele não era só pai, ele também era o sacerdote do lar. Chamou a família. Ô gente, todo mundo toma um banho legal, coloca a melhor roupa e começa a tirar essas coisas dessa terra aí, que nós somos de Canaã, não somos de lá. Então tira esses brincos, essas arrecadas, tira essas coisas aí. Vamos com vestes novas, porque nós vamos nos encontrar com Deus. Para surpresa de Jacó, quando essas coisas estão acontecendo, o que ele encontra? Os ídolos do seu sogro Labão. E quem é que tirou aqueles ídolos? A sua mulher, a mulher que ele mais amava. Só que ele havia decretado a morte da mulher que ele mais amava. E a palavra tem poder. A partir dali, Raquel deixou de existir. Havia um conflito. Quem é que Jacó deveria amar mais, a Leia ou Raquel? A partir daquele momento ele entendeu que a vontade de Deus para a vida dele era a Leia. A Raquel vai morrer no meio do caminho e não vai para o túmulo da família. Mas Leia, quando é morta, ela vai ser sepultada onde já estão Abraão, onde já está a esposa de Abraão, a Sara, aonde está a Rebeca e aonde está Isaac. Ali Leia também é sepultada, porque ela está dando sequência à família. Judá vem de Leia, Jesus vem de Leia. Nada oculto que não venha a ser revelado. Olha o que faz a idolatria. Eu coloco isso aqui dentro de casa, né? O que é isso? É um patuá. Porque eu estou aqui porque ele foi do meu tataravô, da minha tataravó. Então segue a nossa família. Hoje é tempo de você cancelar isso. Em nome de Jesus, joga esse patuá fora. Mas esse elefante aqui, isso é negócio de indiano. Você é brasileiro, quebra isso e joga fora. Isso daqui ele a recebeu quando era... Não, foi coisas consagradas a ídolos, a Satanás. Tira isso de dentro da tua casa. Faça uma limpeza, porque a idolatria traz a ira de Deus, traz morte para dentro da tua casa. Então é momento de você olhar e refletir e tirar de dentro de casa. Nos anos 70, 80, havia uma foto aí que chamou muita atenção, que era um garoto chorando. E quase toda casa tinha aquele garoto. Aonde tinha aquela foto, tinha desgraça. Os irmãos mais antigos aí vão se lembrar, né? O garoto era até bonito, com aquelas lágrimas, comovia muita gente, mas ali tinha diabo por trás, tinha demônio por trás daquilo. Coisas terríveis, irmão. Coisas terríveis. E nessas telas, Satanás trabalha. Então tem
coisas ocultas que a gente não percebe. Pastor Uriel, eu não me lembro agora o sobrenome, também nessa época dos anos 70, ele falou muito das mensagens subliminares que acontecia através dos desenhos da Disney e chamou a atenção dos pais. E aqui na igreja até eu falei, o presbítero Luiz Henrique, falamos a respeito desse tema na época, chamando a atenção, né? Porque estava vendo as crianças, irmão, de repente estão amuadas, de repente estão se cortando, se lancetando. Você acha que isso é normal? É demônio que está agindo. Alguma coisa na tua casa está... Você deu permissão para que estivesse agindo, né? Então vamos para um outro ladrão que atrapalha muito a família. Rejeição familiar. Faz com que o rejeitado se sinta ridicularizado, excluído e expulso do convívio familiar. É uma história que nós temos lá em Juízes 11, de 1 a 3, vai até mais, né? Eu botei aqui de 11, de 1 a 3, nem lembro porque vamos falar para os irmãos se lembrar. Aqui o personagem é Jefté, né? Jefté é filho de Gileade, né? Os gileaditas eram da tribo de Efraim. E Gileade se relacionou com uma mulher que era prostituta e ela teve um filho. E colocou o nome dele de Jefté. Gileade morre e os filhos legítimos se reúnem e diz para Jefté: olha, não queremos você aqui. Não queremos você aqui. Você não é nosso irmão legítimo. E expulsaram ele de lá. Agora, antes disso acontecer, vocês imaginam o que Jefté deve ter sofrido de bullying, porque não era filho legítimo. Apelidos, zoação, e tudo isso mexendo com o emocional de uma criança que está crescendo e virou um adolescente. Quando ele é expulso de casa, ele vai para Tobi, né? Periferia. Vai para onde? E diz lá, vai se juntar com gente da pior qualidade. É sempre assim. Não muda. Ah, mas por que para lá? O que a gente está fazendo para que eles vão para lá? Alguma ação nossa está provocando nos nossos filhos uma reação. E nós precisamos pensar nisso. O que é que está acontecendo? E está lá Jefté, abandonado, largado. Foi rejeitado, ridicularizado, e era um homem, um jovem de futuro, porque entre aqueles filhos de Gileade, era o único cabra corajoso, valente e valoroso, e eles sabiam disso, sabiam do potencial daquele menino, mas queriam ir longe. Mas a vida dá volta. E um país lá, uma nação, se levantou contra eles. E eles estavam sendo escravos daquela nação. E não tinham como se libertar daquilo. Aí se lembraram que tinha um irmão, agora já era irmão, né? Aí já caiu. Vamos atrás dele, vamos chamar ele. Ele pode nos liderar. Aí Jefté recebe a comitiva, explica a ele o que está acontecendo. Ele diz: tá bom, mas está aqui as minhas exigências. Vamos para o cartório e eu quero ser registrado com o nome do meu pai. Nem registro ele tinha. Eu digo: não, agora eu quero ser registrado com o nome do meu pai. E vocês concordam que eu seja o chefe? Não, bom, então agora quem vai mandar, o líder sou eu, o CEO sou eu. Você é o líder, é o gestor da família agora. Aí coloca Jefté. Aí o que acontece com ele? Ele resgata a sua condição de filho. Ele resgata a sua condição de irmão. Aquele moço que estava frustrado, cabisbaixo, agora
não volta por baixo, ele volta por cima. E só quem faz isso é Deus, dando a ele uma outra chance. Irmãos, agora nem tanto, mas nesses famosos anos 50, 60 e 70, ai, meu Deus do céu, se uma moça caísse, estava expulsa de casa e não adiantava, só tinha um jeito. Caiu, né? Antes de casar, teve relação, engravidou, não engravidou, só o fato de ter perdido a virgindade já era desconsiderada, não é mais da família. Não tinha profissão, ou se conseguia trabalhar de empregada doméstica, já era difícil por causa da situação. Qual era o caminho? Prostituição. Mas graças a Deus, os tempos são outros. Não é concordar com o erro, é conversar para saber o que levou a esse erro. Não é passar a mão, mas é procurar uma forma desta pessoa que está nesta situação, envergonhada, né, cabisbaixa, ter uma outra chance e sair desse quadro. E só quem deveria fazer isso são os pais. Mas infelizmente, tem sempre alguém que chega, né, e leva para a prostituição, leva para a feitiçaria, né, e outras coisas, porque a própria família rejeita, né? E também um outro ladrão de família: a omissão dos pais na criação dos filhos. É um tema difícil, né? Porque o pai, em tantas atividades, tantas responsabilidades, que é difícil. E hoje, os filhos têm um concorrente muito sério. Entendeu? Ser filho nesse tempo agora, ele tem um concorrente muito sério. Se houver um animal dentro de casa, adeus filho. Outrora, tinha até uma história interessante. Era o filho que dizia o seguinte: eu não queria ser filho. O que você queria ser? Eu queria ser uma televisão. Mas por que você quer ser uma televisão? Porque a primeira coisa que o meu pai, quando chega em casa, liga é a televisão. Ele almoça de frente da televisão. Eu queria ser uma televisão. Olha para onde foi, não é? Mas você vê pai, 5, 6 horas da manhã, levantando, pegando seu cachorrinho e dando uma volta na praça. Alguma vez você viu ele fazer isso com o filho? Pegar, nem dentro de casa, imagine na rua. Os animais estão levando vantagem. Pais, acordemos. Davi é um homem segundo o coração de Deus, profeta, rei. Louvado seja o nome do Senhor. Um homem que venceu tantas guerras, venceu gigantes, mas no tocante a filhos, se omitiu. Não tinha tempo. O próprio Absalão: meu pai, olha, eu vou tosquiar lá as ovelhas, vem cá, estou fazendo uma festa para toda a família. Qual é a ideia de Absalão? Ajuntar toda a família. Davi: meu filho, não. Por que não vai? Eu não quero te ser pesado. Olha, desde quando um filho convida um pai para um banquete e o pai não vai, achando que vai dar prejuízo a ele? Olha o problema que ele queria. Aí não vai. Se omite, não quer. Absalão mata o irmão, foge e Davi está na dele. Alguém trama, Davi então autoriza ele vir. Ele vem, mas Davi diz: quero nem ver a cara desse cara, bota ele para lá. E Absalão está lá. Passa anos e o pai não o aceita, não o recebe. E com isso, o que faz? Absalão começa
a ter pensamentos e ações que possivelmente, se ele fosse abraçado pelo pai, perdoado pelo pai, quem sabe se a história de Absalão não fosse outra. Mas o pai se omite, o pai não abraça, o pai não recebe. E ele disse, não, esse pai não serve para ser meu pai, também não serve para ser rei. E aí criou o quê? Um arqui-inimigo de Davi foi seu próprio filho. Não é? Então, irmãos, não vamos nos omitir. Temos as nossas dúvidas, vamos parar, a hora chegou. Temos as nossas dificuldades, mas em oração, vamos vencê-la. Eu termino essa fala com o que Paulo escreve a Timóteo. Ele diz, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Pais, nessa noite, juntamente comigo, vamos cuidar melhor das nossas famílias? Vamos nos posicionar enquanto pais e sacerdotes? É o início de um ano. Dependendo da nossa posição, irmão, quando chegar dezembro, naquele culto de ações de graças no final do ano, nós vamos ter tantas coisas boas para contar. O filho que está fora vai voltar, o que vai fazer concurso vai passar, aquela ou aquele que está namorando vão casar, os netos ou os filhos vão nascer, e nós vamos ver coisas gloriosas acontecer, mas vamos viver o novo de Deus, baseado na palavra de Deus.